Essa palestra é para o 7º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano, realizado na Universidade Federal do Cariri. O título é Cacilda Borges Barbosa, sua obra e contribuição, um estudo sobre a série Diorama, realizado pela professora Rosângela Asbeck-Seba, professora titular do Departamento de Música da Mississippi State University. Cacilda Borges Barbosa nasceu em 1914 e faleceu em 2010. Ela começou a estudar piano muito cedo, com 14 anos, na Escola Nacional de Música. Em 32, com apenas 18 anos, tornou-se parte da equipe de educação para implementar o canto orfeônico, um plano de educação musical para o ensino de música, encabeçado pelo Heitor Villa-Lobos. Em 40, começou a compor e ensinar junto com Villa-Lobos, sendo nomeada chefe do Serviço de Educação Musical no Rio e diretora da Escola de Música Villa-Lobos. Em 50, 10 anos depois, publicou seu primeiro volume intitulado Estudos Brasileiros para a Voz, tornando-se regente da orquestra na única estação de rádio. Ela foi regente, compositora, pedagoga, pianista e foi a primeira mulher a utilizar composições eletrônicas. Em 61, com a ajuda de uma coreógrafa do Teatro Nacional, ela compôs e desenhou uma coreografia e música chamada ritmoplastia, que foi ensinada também pela coreógrafa e utilizada no Teatro Nacional. Em 1961, ela tornou-se diretora do SEMA, Superintendência da Educação Musical e Artística, mais tarde renomeado Instituto Villa-Lobos. Em 65, publicou os Estudos Brasileiros para Piano. Entre 67 e 72, foi diretora da Educação Musical e Artística do Governo Federal. Em 71, conduziu um coro de 40 mil vozes em um estádio para o Dia da Independência e eram os encontros de canto orfeônico encabeçado pelo Heitor Villa-Lobos. Em 73, aposentou-se e focou em compor e desenvolver livros didáticos para vários instrumentos. Aqui estão peças para instrumentos diversos. Não são todas as composições, mas são as mais significativas. Um concerto para trombone e piano, primeiro, segundo e terceiro movimento. E é engraçado como ela intitula concerto uma obra para piano e trombone. Poderia muito bem ser intitulado sonata. Escreveu também um concerto para 3 trombones. Também 3 trombones sem a orquestra e sem o piano. Estudos Brasileiros para acordeon, um instrumento que era utilizado nas escolas públicas para o ensino de música. Ritmoplastia, mencionado anteriormente. O Irapiranga para balé, devido ao trabalho com a coreógrafa no Teatro Nacional. Estudos Brasileiros para canto, em 2 volumes. Fuga número 19 para o órgão, que ela compôs várias fugas para diversos instrumentos. Lamentações onomatopeicas para coro. E a Segunda Missa Brasileira. Continuando, aqui se encontra a suíte para cordas, intitulado Rio de Janeiro, um trio de palhetas, o Cota Zero, que é interessante como ela coloca os instrumentos para coro, percussão, flauta, vibrafone e violoncelo. Missa em Fugas, que é um trabalho contrapontístico. Estrela do Mar, solo para flauta doce e piano. Chi Brasiano, para 20 percussionistas, o Trítico para órgão e a Procissão da Chuva, que é uma obra bastante performada em concertos, que é para coro a 4 vozes. As peças para piano, encontramos a Valsa para Piano, que era uma das primeiras obras que ela compôs, com apenas 14 anos. Estudos Brasileiros para Piano, que é uma obra que veio depois do Diorama. Estudos de ritmo e som preparatório, mais tarde. Educação musical através do teclado, que é para musicalização. Educação musical através do teclado, o segundo volume, que é Teclas Brancas, que é um estudo para crianças em teclas brancas. E o Diorama, que são 4 volumes, preparatório, primeiro, segundo e terceiro volume. O Diorama é um conjunto de estudos para piano que antecedem tecnicamente os estudos brasileiros para piano de execução transcendental, escritos com o objetivo de sensibilizar os alunos para os ritmos brasileiros, buscando a dar à obra um toque didático-artístico
em 3 volumes com dificuldades graduais. E ela não considera, portanto, o preparatório como uma obra significativa. Diorama, o volume preparatório. São 71 estudos, bastante curtos, entre 8, um pouco menos que 8 a 30 compassos. Todos os estudos começam em anacruse, com ênfase nas notas de mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. A mão esquerda é tratada como acompanhamento, exceto nos estudos 29, 59, 62 e 66, onde há uma melodia na mão esquerda. Do contrário, são acordes. Os estudos 51 e 52 focam no contraponto melódico de movimento contrário entre as mãos. Já o 37 é o único estudo em compasso composto. Há uma ênfase no compasso simples quaternário. Os estudos 1º a 9º usam notas mais longas, como a mínima aumentada e a semínima. Já os estudos 10 a 18 apresentam a colcheia e os de 19 a 21 a semicolcheia. Já o número 25 introduz notas ligadas e o 26 a semínima aumentada. Já o 31 introduz a síncope da colcheia aumentada e da semicolcheia aumentada. E o 40, o ritmo tão usado no Brasil, derivado de canções de crianças e folclóricos, como a semicolcheia, colcheia, semicolcheia. O número 47 apresenta 2 vozes na mão esquerda, já complicando e dificultando a técnica pianística. Todos os estudos são diatônicos, com cromaticismo no final do livro, e o número 71 é o único com que altas tercinas em colcheias. Aqui vocês veem o diorama preparatório, o primeiro e o último exercício. Vocês veem que o primeiro é bastante simples, com notas sem subdivisão. Já o número 71 já encontra as divisões de colcheias e a alternação entre a mão esquerda com a direita e a direita com a esquerda, ajudando a coordenação motora. O diorama do primeiro volume, ou primeiro ano, contém 25 estudos. A diferença entre números de 71 a 25, mas o porquê? Eles são, apesar de curtos, são mais longos do que o volume preparatório. Eles variam de 20 a 30 compassos. Os andamentos são escritos em português. Pela primeira vez, há uma marcação de andamento nas obras, ainda não há marcação de dinâmica, mas isso é para evitar o uso de palavras italianas, alemãs e francesas, que era uma característica do nacionalismo da época. Os ritmos são uma combinação de escritos no livro anterior, a síncope da semicolcheia, colcheia, semicolcheia. As melodias usam igualmente o começo das frases em anacruse, ou às vezes elas são téticas e às vezes acéfalas. O número 1 a 3 contém movimentos contrários da mão. É um movimento bastante comum em iniciação musical, já que os dedos eles se parelam, como o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. A mão esquerda ainda é usada como acompanhamento e pouco a pouco as vozes são introduzidas, adicionando também as síncopas. O número 19 é só para a mão esquerda na clave de Fá. E o número 23 e 25 apresentam cruzamentos das mãos, que já começa a complicar a coordenação
motora da criança. Aqui vocês veem o primeiro do primeiro ano. Você encontra a repetida ritma de semicocheia, cocheia, semicocheia e duas cocheias. Tarapapapam, com a ênfase da mão do quarto e quinto dedo. E depois essa ênfase vai para o primeiro, segundo e terceiro dedo. E depois volta novamente para o quinto, quarto e terceiro. Existe um formato ternário, há uma prevalência disso. E o número 25 você percebe já uma ritmo mais difícil e em staccato. E aí nós encontramos também o cruzamento de mão. O diorama, segundo volume, o segundo ano, também tem 25 estudos, vai do número 26 a 50. Também eles são um pouco mais longos, mas continuam sendo curtos. E usam também a combinação de ritmos já usados. Existe uma certa vagareza em introduzir novas coisas. Todos começam em anacruzes, mas o uso de cromaticismo se intensifica. As duas mãos são usadas com igual importância. Existe um uso de síncope nas duas mãos. E terças, quartas e quintas na mesma mão quando há um divise de vozes. Mais vozes são introduzidas com ritmos diferentes, como as tercinas, a politmia e o uso de sextinas. É muito mais avançado do que o preparatório e do que o primeiro ano, mas é bastante gradual. O diorama, segundo volume, será apresentado somente o número 26. Vocês podem ver que existe um certo paralelismo entre a mão, que o dedão sempre se coincide, e uma ênfase, de novo, na semicocheia, cocheia, semicocheia, e o restante em cocheias. É uma tendência a utilizar mais a ritma e o sentido contrário. Vocês percebem que na segunda linha já existe um movimento espelho do que foi feito na primeira linha. O diorama terceiro ano, o terceiro volume, só tem 6 estudos, apesar deles serem mais longos.
e as formas são binárias e ternárias. Existe uma intensificação entre as mãos, às vezes a melodia está na mão direita, às vezes está na esquerda, e vai trocando isso. Um grande uso de combinações rítmicas, polirritmia, quiálteras com síncopes e várias vozes. Elas têm a mesma importância, as mãos, o que utiliza muito o contraponto. E o dedilhado e o uso de pedais são mais complicados devido ao cromatismo que existe e também a necessidade de se trazer a textura musical através do contraponto, trazendo a melodia em contrapartida do acompanhamento. Os estudos 1, 2, 4 e 6 começam com anacruzes, o restante são téticos. As vozes do contraponto são bastante independentes uma das outras. Os acordes são grandes, aos saltos enormes e um uso bastante extensivo do teclado, do grave até o agudo. As notas ligadas são usadas com ritmos sincopados, polirritmia, há um foco no ritmo. E as melodias, elas são como se fossem chorinhos. É como se estivéssemos ouvindo Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Zequinha de Abreu. E os andamentos são vários, eles vão de lento até rápidos. Mesmo assim, os rápidos não são tão rápidos devido à síncope, os ritmos e a melodia que parece ser mais cantada do que tocada. Os estudos são bastante difíceis e, pelo que nós sabemos, eles foram dados para alunos de segundo grau, portanto, eles são bastante avançados e seriam hoje tocados como alunos de bacharelado. Esse é o terceiro volume do diorama, os 6 estudos de concerto, e esse é o número 3. Como vocês veem, a parte A, a seção A, ela enfoca a melodia na mão direita, com 2 vozes. E enquanto existe um baixo ostinado de cocheias e 2 semicocheias. E depois, já no final da página, você encontra a melodia na mão esquerda. E depois volta novamente no final da segunda página para a mão direita, para depois também voltar para a mão esquerda. Não é fácil, parece bastante simples, porém, ao tocar, você encontra certas dificuldades em pedais, em dedilhados, em clareza, e a textura devido ao contraponto é bastante complicado trazer as vozes e para elas serem independentes e ritmos corretos, já que existe uma polirritmia bastante acentuada.
Como vocês podem ver, as partituras incluídas como parte da bibliografia não são publicadas. O que nós temos é ainda escrito à mão. Os estudos brasileiros são publicados pela Record brasileira, mas a Diorama não. Então, os exercícios vão de pequenos até um pouco maiores, mas continuam sendo de tamanhos pequenos. Aqui estão as teses, as dissertações que eu utilizei, que na verdade não são muitas. Não existe muito material sobre a compositora. Não existe um livro específico para Cacilda falando da biografia dela. Existem alguns capítulos referindo a ela. Existem algumas websites referindo-se a ela. Mas não existe uma biografia detalhada, nem tampouco com acesso às suas peças. Depois da morte do filho dela, existe uma certa dificuldade de encontrar os materiais, já que passou para um outro filho que tem um certo zelo pelas coisas da mãe. E aqui estão alguns artigos também escritos, porém, as condições de estudo sobre a obra dela ainda são precárias. Existe uma necessidade maior de se aprofundar na obra, na parte pedagógica dela, a influência que ela teve no Rio de Janeiro e no Brasil, também as obras que provavelmente existem algumas que ainda nem sabemos que existem.